Bom Tá. dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a que horas nós vamos ser assistidos, né? Esse programa vai ser assistido. E nós estamos hoje com a Tita Dias, que foi do Sindicato dos Bancários, numa época em que reassumiram a direção do sindicato, né? Que época que Isso. foi essa, Tita? A oposição venceu a eleição pela primeira vez em 1979. Já disputou eleições, mas foi a grande vitória, foi em 79, e podemos dizer que desde 79 até hoje são direções que se renovam no sindicato, afinadas com essa primeira diretoria de oposição. Tá. E essa primeira diretoria de oposição tinha quem, além de você? Bom, na presidência, o Augusto Campos, nosso presidente, o vice, o Buchiquem, secretário-geral, o Luiz Azevedo, uma outra companheira de diretoria era a Sandra Cajazeira, que acho que ocupava a primeira secretaria, ela também era da executiva. Eu representava o sindicato na federação, a confederação dos bancários. E acho que nomes assim mais conhecidos são esses. Tá. E eu lembro de passeatas na praça, na, no Largo, lá perto dos bancários, né? Onde a gente fugia da polícia, né? Como é que era? É, Como é que era esse tempo? não, a gente teve a primeira greve dos bancários foi em 79, em setembro de 79, com 6 meses apenas de gestão. E essa greve ela teve muita polícia, muita correria, e, e foi a greve que a polícia mais, a gente ficou sabendo que até aquele dia era o dia que ela mais tinha gastado, tinha esgotado, né, o seu arsenal de bombas, né, de efeito moral, etc. Então, a repressão era intensa, né, as greves eram proibidas, a categoria bancária era a categoria essencial, então a gente fazer greve era lei de segurança nacional, enfim, a repressão era enorme. É sempre bom lembrar, né, desse momento, mas é um momento bastante conhecido, né, da nossa história, da nossa triste história. Uhum. Mas não foi só a greve de 79, não. As bombas continuaram explodindo em 85, 86, 87, também na Nova República. Perfeito. Ah, e eu lembro que eu estava acompanhada pelo Jesus Carlos, que era fotógrafo, e eu estava contando para o Mauro, de repente, que o Jesus estava embaixo de um cacetete de um guarda, né? E eu dizia: Jesus, sai daí! Não, é o melhor ângulo. Jesus, Jesus sempre pegou os melhores ângulos. Afinal, ele levou a cacetada ou não? Não sei, não me lembro mais, É, mas eu não, acho que ele escapou de fina, né? é. Bom, e vocês conseguiram finalmente, depois de uma derrota inicial, né? Conseguiram assumir o sindicato dos bancários, né? Que vai fazer no dia 16 de abril 100 100 anos, anos. né? Isso, 100 anos. Uau. Considerando o tempo, né, que ele foi fundado primeiramente como uma associação, foi evoluindo para o sindicato, são 100 anos Uhum. de 100 anos de história, porque a história do Sindicato dos Bancários também, ela não começa com a oposição, né? Nós tivemos antes do golpe de 64 também diretorias combativas, né? O Sindicato dos Bancários sofreu também intervenção, né? Em 64. Não tenho certeza, mas se o dirigente naquela época, se ele era do Partido Comunista, não sei, mas é um sindicato que tem história também de mulheres é, de luta, sabe, em greve. Eu mesma conheci, na época, uma ex-diretora do sindicato dessa época. Então, é um sindicato que tem história de greves e de luta, né? 79 ele é retomado pela categoria, né? Depois do golpe de 64.
Uhum. Mas, então, 100 anos é uma comemoração que, enfim, acho que merece ser comemorado desde o primeiro dia que alguém, né, teve a iniciativa de organizar os bancários para defender os interesses da categoria. E de lá para Uhum. cá, altos e baixos, né, mas de 79 em diante, continuou na mão dos bancários como um importante instrumento, continua até hoje sendo importantíssimo. Uhum. Não só instrumentos da categoria, né? Mas para esclarecer a população, inclusive, né? Os Olha, bancários saem muito para a rua para esclarecer a população. sim, é uma coisa muito interessante. Desde o primeiro momento, eu quero dizer assim, desta geração da diretoria de 79, como a gente trabalha com o público, como a gente também atendia, né, os trabalhadores, gente que recebe o seu salário num banco. Naquela época era tudo no guichê, né, tudo no balcão. Então, uma greve, você tinha que pensar qual dia que você o melhor dia para a greve, porque você não podia pegar um dia onde os aposentados, onde os trabalhadores tivessem que receber ou o salário ou o vale. Então, tudo isso, essa diretoria, né, sempre se pautou, né? A gente também procurava sempre o apoio da população, porque entendia que a gente esse serviço, essa prestação de serviço, além de todo o papel social, né, que a gente sempre defendeu para os bancos e para os bancos públicos, a gente sempre teve esse cuidado, né, com a população. Então, então é uma coisa que começa em 79 fortemente. A gente também fazia campanhas onde a gente se dirigia sempre às pessoas, principalmente o pessoal na área central. Nossa atividade sempre foi de rua, e era de rua com a questão dos nossos problemas, a gente expunha isso para todo mundo nas ruas, era de rua também, os assuntos que a gente considerava importante para dialogar, porque naquele momento a gente não tinha muitos canais democráticos, né, de comunicação. A nossa comunicação era essa, de rua, os cavaletes na rua, a rádio no ar, o teatro de rua. Então, é uma história que começa lá atrás, muito do primeiro momento, e que se mantém até hoje, e que foi repaginando, né? Os sindicatos bancários também teve um momento de reflexão que decidiu, né, decisão, discussão de diretoria, que decide ser um sindicato cidadão. É um sindicato que também sempre teve ligado às várias lutas, né, não só de outros trabalhadores, não só de solidariedade, mas também pelas condições de vida, as questões ambientais, a questão do centro da cidade, da revitalização do centro, olha, a questão das crianças, né, abandonadas no centro de São Paulo, teve a Fundação Travessia, criada, impulsionada pelo sindicato, enfim. É um sindicato nesse contexto todo, assim, solidário, cidadão, que eu acho o exemplo, exemplar. E até hoje, né? Eu não vivo o dia a dia há muito tempo do sindicato, mas mesmo nessa distância que eu estou, é possível a gente ficar sabendo de um sarau pela democracia. Enfim, o sindicato continua sempre na pauta dos principais assuntos do povo, dos trabalhadores, da população oprimida de um modo geral. Uhum. E nós tivemos duas presidentes recentemente, que foi a Juvândia e a Ivone. E a terceira presidente, candidata a presidente, vai ser a Neiva também, né? Isso. E Uhum. a Ivone disse que, na verdade, ela, pelo fato da Juvândia ter se dedicado mais, né? Ela recebeu um espaço um pouquinho melhor, né? Um pouco Uhum. melhor. E ela teve que, por exemplo, trabalhar, pôde, por exemplo, trabalhar, fazer um curso junto com o sindicato, né? Mas elas também apontaram os problemas com relação às mulheres, né? Por exemplo, as mulheres são raridade na TI, né? Que é onde se paga salários maiores. Né? Uhum. Eu lembro também
que no teu tempo a gente se sentia muito à vontade para discutir, para levar as questões, as discussões dentro do sindicato, né? As questões de gênero, né? Porque estava começando o SOS Mulher com teatro de rua, ah, a gente se sentia muito à vontade e muito bem recebido, né? Tanto por você quanto pela Sandra Cajazeiras, né? Uhum. Como é que era a sensibilidade de vocês com relação a essas questões de gênero? Então, como você bem falou, o Sindicato dos Bancários ele sempre foi muito acolhedor para essas questões. Nunca, nem eu, nem Sandra, a gente teve qualquer dificuldade, muito pelo contrário, a gente sempre recebeu total apoio para qualquer iniciativa em relação à questão das mulheres, as questões de gênero naquela época. Então, por exemplo, já na oposição, a gente já teve um engajamento no primeiro congresso, acho que da Mulher Paulista, acho que em 78, se eu não me engano, a gente estava organizando a chapa ainda, quer dizer, que a eleição foi, na verdade, adiada, mas o sindicato, assim que a gente tomou posse, constituiu um departamento feminino, entendeu? Foi feito e com todo o apoio da diretoria, nunca se, sabe, se tentou diminuir verba para isso ou para aquilo, muito pelo contrário. Todos os eventos, o encontro da mulher bancária, os debates, assim, a gente sempre encontrou um total apoio no interior da diretoria. E as questões na categoria, nossa sensibilidade para as questões da categoria, elas eram visíveis, claro que eram, né? Se hoje tem essa preocupação em relação ao número de mulheres muito pequeno que estão no setor de TI, eu nem sei qual é a realidade hoje, mas sei da minha realidade, que também não era diferente. Além dos cargos, né, que a gente poderia dizer de gerência, né, que também eram pouquíssimas. Hoje já pode ter um monte mais mulheres nas gerências, mas naquela época também não tinha, né, as mulheres nas chefias. Mas o que eu queria falar, além disso, a situação da mulher era tão, como é que eu vou dizer? A gente enfrentava questões que pareciam medievais, sabe assim? É verdade. Hoje, por exemplo, você falar que nos bancos, numa agência, ou que a diretoria de um banco não permitia que a sua secretária fosse mãe, como, né? Imagina, acho que hoje não tem nenhum diretor de banco que se atreveria a ser tão cruel como a gente viu isso em 79. Então, assim, a luta pelo direito da bancária a ser mãe, veja só, a estabilidade do emprego já era lei, uma série de questões eram leis, mas eram leis mortas, entendeu? Em banco, não estou falando numa geringonça qualquer, estou falando de bancos, dos grandes bancos. A lei não era respeitada. E, assim, era um absurdo que as bancárias davam de barato, que elas elas tinham que pedir demissão, entendeu? Quando elas ficavam grávidas. E elas pediam demissão, porque elas eram tão pressionadas, né? Mudança de local de trabalho, mudança de função, tudo que não podia fazer, mas faziam. E as mulheres encontravam os seus maridos como grandes aliados dos bancos, né? Porque você sabe, todo mundo vai falar em primeiro lugar o nosso filho, é óbvio, né? Nunca não passar pela cabeça que existe um sindicato, que existe direitos, né? Então a gente teve que, sabe, mostrar que era um direito, mostrar que podia ter uma luta, mostrar que além do doutor que acompanhava o pré-natal, existia o doutor, advogado do sindicato. Então foi todo uma muito grande, sabe, pelo direito da bancária ser mãe. Então você vê bem diferente de hoje, a preocupação da Ivone, entendeu? Então assim, ver se esse nosso dia a dia naquela época, assim, a gente tinha essa sensibilidade, sim, para as questões, né? E como foi, depois aí o direito de ser mãe, leva o direito do auxílio creche, então uma coisa foi levando a outra, e foram todas conquistas, uma a uma, né, dessa gestão. O caso de uma bancária lá que foi linda, luta e vitoriosa,
porque na maioria das vezes a bancária não queria, né? Ela pedia demissão, era muito difícil você levar uma luta até o fim. Uhum. E teve uma secretária de uma direção de um banco que foi linda a luta, foi vitoriosa, e ela teve o filho, sabe? Lutou pelos seus direitos, foi até um caso, verdade, né? Na televisão, o caso dela. E a gente já chegou, inclusive, a fazer um evento, não sei, anos depois, com o filho, lá no sindicato, já grande, né? Porque isso tem muitos anos, hoje ele já deve ser pai, vovô, sei lá. Uhum. Mas, enfim, que mais? E o assédio, né? O assédio nem se fala, né? O assédio era uma questão absurda, como ainda é. Tem aí o caso da Caixa Econômica Federal, né? Para todo mundo se deleitar com esse absurdo, né? Mas a gente, nossa, é demais, era demais, 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 demais. O Uhum. assédio era uma questão forte. As promoções, como eu já citei aqui, as questões todas de vestimenta, sabe? Que a gente tinha naquela época brigar pelo direito de usar uma calça comprida. Você tinha bancos que não. Verdade! O Bradesco e o Mercapaulo, o Mercantil de São Paulo, não permitiam que a funcionária trabalhasse de calça. Era luta nossa. Então, como eu te falei, hoje a gente acha que é tudo medieval, assim. Tá. Aí não lembro muito das coisas. Me chama muito mais atenção a essas questões, entendeu? E a gente Tá. enfrentava, no interior da diretoria, se eu parar para pensar, assim, questões de cerceamento, machismo, não sei o quê, é muito difícil eu lembrar de casos, sabe, Raquel? Nada me marcou, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito, muito acolhida, né? Eu e nossas lutas. Uhum. Não vou, claro que eu não vou dizer que não tinha machismo, não é isso. Estou falando que eles não eram machistas. Estou falando de um ambiente político que eu acho que foi privilegiada, né? Que tenha uma base em tantas outras coisas. Por exemplo, o Augusto Campos, que era presidente, eu não me sentia nem menos nem mais que ele. É verdade isso, assim. Era um ambiente de igualdade. Quando a gente dizia 12 suplentes, 12 efetivos e 12 suplentes, e que os 12 seriam diretores, os 12 não, os 24 seriam diretores, que os 24 seriam liberados pelos bancos para serem diretores, a gente conseguiu a liberação de todos nos bancos. Quando o Augusto dizia que todo mundo, os cargos eram uma formalidade para a gente se organizar, mas que o poder era igual, eu posso te dizer que a gente tinha esse poder. Claro que não é assim. O presidente é presidente, e por conta disso ser chamado ele exerce, mas assim, a gente não era tirado de alguma coisa por conta do cargo, né? E nem por conta do gênero, sabe? Não Uhum. tinha. Eu não sentia isso na diretoria. Agora era uma coisa assim: você vai para o movimento sindical, um horror, né? Como eu me sentia, ia para as reuniões intersindical, eu sofria, sabe? Eu tinha que ficar em pé, gritar para falar, porque pulavam minha vez, sabe? Não me respeitavam, né? Os grandes dirigentes, por se acharem mais famosos e importantes, né? Achavam que podiam falar na tua frente. Essas coisas. Eu não vivi isso no Sindicato dos Bancários, sabe? Eu me inscrevia, tinha minha ordem de falar. E na categoria também, na rua também, era horrível, me mandavam lavar roupa, quando eu ia protestar mesmo num banco com o gerente, é verdade, eles diminuíam nos bancos, os chefetes, os gerentes, na rua, era um choque, né? Era um choque muito grande. Bom, você falou em três coisas: departamento feminino, assédio no trabalho e o uso de calça comprida, né? Eu lembro, durante algum tempo, a gente ficou meio hesitante diante do departamento feminino. Se seria uma coisa de se levar exclusivamente as questões femininas, menores, né? Ou se seria um espaço de recepção para todos os nossos problemas, né? Como é que foi? Lá era de recepção, acho, Aham, muito, porque, tá. como eu te falei, né, as questões todas das mulheres, elas
na minha época, né, no começo, foram muito tratadas pelo coletivo, né? Nenhuma dessas lutas que eu citei aqui, seja do direito das bancárias serem mães, do auxílio creche, do assédio, as questões de sexualidade que a gente discutia pra caramba, sabe? A gente, se não era motivo de, por exemplo, depende das coisas, tem questões que eram no âmbito do departamento mesmo, mas assim, os informes, o que era feito, isso era para o coletivo, entendeu? Você tinha um folhetinho, uma coisa do departamento feminino, a gente tinha esse hábito, assim, das comissões de banco, os grupos de banco, todo mundo sempre está trocando tudo, sabe? Então, a distribuição de um folheto sobre um tema das mulheres, ele não era distribuído por nós, entendeu? Eu lembro dos informes que eram dados, ou coisas que tinham discussão, tinham assuntos que não eram assuntos para as mulheres tratarem, né, no departamento. Era Uhum. discutido com a diretoria. Tá. A gente está lançando um livro também, os 100 anos, sobre Hum. assédio, a questão do assédio, né? Assédio no Ah, trabalho. Ah, nossa, como eu tô suando. é impressionante quando a gente ouviu dizer que, já que você está em home office, você não se desloca até o centro do trabalho, né? Portanto, você pode aumentar a meta, né? E se você não conseguiu a meta na agência bancária, capricha no decote, você vai ver que o próximo mês você vai conseguir. Chocante, né? Chocante, chocante. Né, isso tem, deve Chocante. ter, é assim, que nem ele vai com o tempo, vai se aperfeiçoando, né? E se Aham. modificando as formas de assédio. Era descarado naquela época as promoções, as cantadas, os convites. É, Descarado. certo. Mas não dentro de uma mesma diretoria, né? Isso na Não, eu agência. estou falando Na como assim? agência. Numa diretoria? Agência. Na Não, agência. Você está de falando uma da mesma. agência. Sim, era descarado isso, os convites para sair, essas Agência. coisas, assim, era. Esse problema que todo mundo tem de festinha de final de ano, pelo amor de Deus, gente, era assim, balde, entendeu? Os casos, as coisas, nossa, situações bem complicadas, Uhum, que a gente vive até hoje, mas era absurdo. uhum. Hoje nós conseguimos usar a calça comprida, inclusive dentro da agência, né? Ah, É. conseguiu-se 2 dias em home office, 2 ou 3 dias em home office, e de repente 2 ou 3 dias na agência, né? Para se sentir parte também da categoria, né? Como um todo, né? Hum. E como é que você acha que hoje está a situação da mulher bancária? Você Ah, percebe? Raquel, não, Não. não. Eu não percebo porque do sindicato estou muito, muito distante. E de uma agência bancária, mais ainda, né? A agência bancária é, é algo um local que eu não vou faz muito tempo, né? Eu não tenho percepção não da categoria. Uhum. A gente já faz um tempo que a gente sente uma diferença muito grande, né, dos bancários, né? A gente tinha muito, digamos assim, na minha época, a peãozada, né? Aquele bancário que era descartável facilmente. Eu não sei como é que é hoje, né? O escriturário e tal. Diminuiu muito a categoria, muito. Eu não sei se hoje ela é mais qualificada, não sei te dizer, Uhum. não sei. Eu tenho a impressão que é, mas eu não sei te dizer, não. Bom, eu sei que com o afastamento da Dilma Rousseff do governo, Hum, né, eles hum, denunciaram todos que, na verdade, era um golpe
para desmontar os direitos dos trabalhadores, né? Para desmontar a previdência, para desmontar os direitos, para desmontar todas as questões. E com a posse do Lula, que chamou as centrais sindicais para discutir com elas, né? Eles foram super bem recebidos e tão cheios de expectativas, né? O que você diria a respeito? Tá certo essas expectativas? Eu acho que sim, né? Isso é uma coisa que a gente, nesses 100 dias do governo, consegue perceber. São as atitudes do governo em relação aos que mais precisam, né? Não só aos trabalhadores, né? E aí recebendo suas direções, mas a gente vê isso com os povos indígenas, enfim, com os quilombolas e com os que passam fome. Então, nesses 100 dias, se a gente olhar para esse governo, a gente vai ver uma série de iniciativas com esses que mais precisam, né? E eu falo isso porque, Raquel, eu há quanto tempo? Já faz uns bons anos que eu estou do outro lado, pode dizer, né? Porque eu sou uma empresária mais trabalhadora, né? Como os milhões de pequenos e micros empresários que a gente tem no país, você sabe disso, porque você também, se não é, foi, ou sei lá, também sabe o que é isso. Então, a gente também tem as nossas expectativas em relação ao governo, né? Porque nós vivemos uma pandemia onde a gente sofreu muito e ainda vivemos as consequências da pandemia, né? Então, para muitos negócios, para muitos empreendedores, ou ele está endividado, porque para sobreviver ele se endividou muito na pandemia e não consegue hoje pagar, porque os negócios não voltaram. Então, eu hoje estava discutindo num grupo de empresários que apoiaram o Lula, muita gente chateada e assim, na expectativa, né? Pô, e nós, e nós, e nós? Porque a inadimplência, a gente continua inadimplente, a gente tem um banco público que é a SEF nos executando, entendeu? Oficial de justiça batendo na porta, executando as dívidas do Pronamp, e a conversa toda era essa, né? Todo mundo apoiando o governo, claro, né? Porque está atendendo os mais necessitados, mas a gente está, epa, e nós aqui também, né? Então, eu acho que eles estão certos de ter essas expectativas positivas em relação ao governo. Uhum. Perfeito. E você gostaria de completar alguma coisa, algum aspecto relevante? Do sindicato, desses 100 anos. Olha, eu queria falar uma coisa, fazer uma colocação muito assim, pessoal, sabe? Eu fui para o sindicato, não sei que idade eu tinha, na oposição há uns 20 anos, uns 22, acho que eu já estava lá na executiva, né, na diretoria, muito jovem, né? Um momento que a gente fez opções, né, escolha de caminhos, e eu sou muito agradecida, assim, a sorte que eu tive de cair, sabe, nessa diretoria, nesse sindicato. Eu hoje aos 60, quase 67 anos de vida, né, estou falando aí 20 anos, eu tinha 22 anos, você vê, eu quando olho para a minha vida toda, é assim, é muito legal, né, foi muito bom para a minha vida como, como, como mulher, como mãe, como tudo, sabe? Esse fato foi algo muito importante na minha vida pessoal. E eu reconheço a importância que ele tem para a categoria, né? Como eu falei, são 100 anos de história, desde que eu tive lá, é um sindicato que continua atuante, não mudou de lado, tá ao lado da categoria, enfrenta dificuldades. Hoje, a gente viveu a ditadura, como você estava falando aqui, né? Você perguntando aí das bombas, mas eu acho muito mais difícil hoje a tarefa, né? Das mulheres que estão na cabeça, não só as mulheres que estão, né, dirigindo o sindicato, mas as diretorias
de hoje do que do nosso tempo, sabe? Eu acho que não é fácil, não, né? Hoje em dia, nessa democracia que ainda, né, engatinha, e a gente sabe que a democracia peronomútil em muitas questões para o trabalhador, né? Nós não temos liberdade, se fala muito em liberdade, mas, né, não é bem assim, é complicado, né? É complicado, porque antes você falava é ditadura, né? É, enfim, hoje parece que se tem tudo, né? Ah, já tem CUT, já tem partido político, já tem isso, liberdade de imprensa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas como assim? Está tudo faca e queijo na mão do trabalhador? Não está. É muito difícil. Então, eu acho que quando a gente tinha essas dificuldades, era mais fácil se unir e assim, ter o inimigo, sabe? Mais claramente, enfim. A gente sofreu muito, claro, mas foi nesse sofrimento que a gente foi aprendendo e se construindo, e construindo, né, uma política, se construindo enquanto cidadão. Eu acho hoje muito mais difícil. Então, eu quero parabenizar, né, essa galera que hoje está tocando, o Sindicato dos Bancários, que venham muitos mais 100 anos aí pela frente, porque o Sindicato dos Bancários é um instrumento super importante. E queria falar uma coisa que eu acho que eu não falei, que diz respeito à luta das mulheres no interior do sindicato. Eu falei aqui que eu tive um acolhimento. Eu, por exemplo, eu levava muita rasteira no sindicato dos bancários, mas as rasteira, eu usei o termo errado, rasteira. Nunca, rasteira é um golpe, né? Nunca fui golpeada. Tinha um enfrentamento, né? Era uma luta dura, eu era massacrada ali, mas nas posições políticas. Era uma luta política intensa. Então, assim, as discordâncias, as coisas eram pelas minhas posições políticas, não pelo fato de eu ser mulher, entendeu? Assim, então, isso é muito forte. Talvez isso era tão forte que eu nem percebia outra, sei lá. Claro que tem muita coisa também, né, Raquel? Essa coisa que muita mulher fala, dela se masculinizar na política, isso aconteceu comigo também, né? Você, de fato, acaba, às vezes por uma questão tua mesmo, sabe, de se sentir, você acaba querendo falar que nem homem, você fica em pé para falar, você bota o dedo, sei lá, tem uma série de coisas assim que é dureza, mas eu sempre não me senti muito respeitada, né? Mas eu tive lá 3 gestões. Depois teve uma segunda gestão que aumentou, não sei te dizer quantas mulheres, mas aí já tem uma série de companheiras na diretoria. E eu gostei de ver, pós eu e Sandra, o movimento das bancárias, sabe? Que ele foi num crescente. Então, a Juvândia chegou lá, não foi assim, sabe? Voltando ao que falou a Ivone, que a Juvândia abriu tal, eu queria botar a minha colher aí, porque, nossa, as mulheres que vieram em 86, de 88, a gestão de 88, quando eu saio, sabe? Eu não quero nem falar que alguns nomes são tantos, assim, eu posso esquecer algumas, mas assim, todas elas, umas mulheres que até hoje, às vezes, eu acompanho aqui e ali, ou que defenderam teses, ainda resgato a história do sindicalismo das mulheres, enfim, são mulheres assim maravilhosas. Então, assim, muitas mulheres na diretoria do Sindicato dos Bancários que, que sempre tiveram presentes nessa discussão, sabe? Dos assuntos ligados à mulher bancária e à mulher como um todo. Você mesmo, como feminista, sabe disso, de uma presença muito grande das bancárias, né? Até hoje. Espero, né? Porque assim, eu acompanhei muito a gestão depois de 79, e até passei bastão, modo de dizer, sabe? Tantas foram assumindo, né, assim, naturalmente, que eu não acho que foi assim do nada que as mulheres ocuparam. A categoria tem muitas mulheres, não sei como que é hoje, mas na minha época eram muito mais mulheres do que homens, enfim, né? Uma presença muito grande, mas eu acho marcante, queria registrar isso aqui,
a atuação de todas as mulheres diretoras de 79 para cá no Sindicato dos Bancários. Muito, assim. Eu admiro todas elas. Muito. Perfeito. E me conta, o que você está fazendo hoje? Ai, Raquel, bom, eu sou uma pequena empresária, sabe disso, dona de um bar, né? Hoje continuo tendo que me virar com os problemas da empresa. Eu, no momento, estou de licença médica, já tem um pouco mais de um mês, porque a pandemia, né, no setor de bares e restaurantes foi muito difícil, né? Sofreu muito, a gente já não estava em condições assim, já não vinha sobrando dinheiro, trabalhava o fim de semana para pagar as contas na semana, essa era a situação quando veio, então a gente não, já desde o primeiro momento fazendo empréstimo para pagar salário, sabe? E tudo que até o governo soltar as medidas provisórias aí, eu tinha que fazer empréstimo em banco para pagar salário, tal, 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 tal. Então me endividei para burro, uma situação que, claro, que levou muitos de nós, né, de nós nessa situação a ficar com depressão, a passar por grandes problemas emocionais, tal. Então eu hoje tento ficar bem, né? Quer dizer, o que você está fazendo hoje? Tentando sobreviver, tentando viver, tentando ficar bem, tentando me curar. Mas ainda dirijo à distância, né, a empresa. E, Raquel, descobri na pandemia, sabia isso antes, porque quando eu fui vereadora, já não mais bancária, ainda não dirigindo, no meu último mandato, né? Eu não dirigia o Canto Madalena, mas o meu marido tinha uma empresa e eu já fui familiarizando com as questões. E lembro naquela época que era muito difícil você levantar qualquer questão, entendeu? Principalmente no PT. Assim, não tinha ouvidos, né, para a questão empresarial. Era muito difícil. Então, eu mesma, vereadora, botava viola no saco, sabe? Não tinha. Mas depois, quando eu fui dirigir, e essa minha vivência do dia a dia, e aí quando veio a pandemia, nossa, é assim uma clareza, conhecendo muita gente, muito empresário, que o cara é super do bem, sabe? Aquele empresário que quando o Bolsonaro baixou a medida provisória, logo no começo da pandemia, ele baixou uma medida provisória que autorizava a gente a afastar o trabalhador até 4 meses do serviço com zero, pagando nada, tipo, fica em casa e se vira. E quem se levantou primeiramente, assim, eu lembro do nosso setor e um monte de dono de bar e restaurante que protestou e foi à luta. Foi uma coisa, assim, impressionante como o pessoal foi à luta mesmo, a gente organizar a luta como fazendo sindicato, sabe? E aprendendo com os novos instrumentos que eram diferentes, que eu nunca tive essa oportunidade de lutar, né? Com Instagram, com Twitter, com Facebook, enfim. Não tinha isso no meu tempo. E a luta, e marcando hora para todo mundo comentar, botar o post, marcar o Paulo Guedes, marcar não sei quem. E eu passei muitos anos, e até hoje eu tenho envolvimento muito grande, sabe, com as questões, com a luta em defesa da micro e pequena empresa. Eu me considero hoje uma militante dessa questão. Então, assim, hoje as pautas que eu tenho engajamento são ligadas aos pequenos negócios, né? Tá certo. Mesmo E aqui você Dodói, continua, mesmo assim. e você continua Continuo, com a Madalena, se eu continuo no canto, né? sim, sim. Na expectativa do governo Lula, do Lulinha dar um jeito nessa Caixa Econômica para ela parar de nos massacrar, de nos executar com a nossa dívida, negociar nossas dívidas, regulamentar a medida provisória aí que foi aprovada no Senado, que possibilita a gente parcelar o Pronamp em até 72 meses, que aliviaria demais, né, a nossa situação. Quer dizer, a gente poderia pegar a prestação que hoje é super alta e que a gente não consegue pagar, diluir, né, no nosso fluxo de caixa. Então, essas questões
Depende muito do que vai acontecer, porque senão eu vou fazer como muitos estão fazendo, vendendo a preço de banana para pagar a dívida, porque eu não vou deixar a justiça executar a minha família, né? Entendeu? Eu não tenho nada no meu nome, o que eu tenho é posse. Posse eles não querem saber. Mas você tem filha, né? Você tem marido, você tem sogra, enfim, tem alguma coisa no nome deles e é isso. Então, por enquanto, eu continuo no canto. O Canto Madalena faz 23 anos esse ano. Mas sinto que está chegando ao fim. Lamento, mas tá bem difícil. Bem difícil. Certo. Você foi deputada, vereadora? Vereadora, 2 gestões petistas, gestão da Irondina, e depois eu não disputei a reeleição, eu parei, e depois me arrependi de ter largado o mandato de vereadora. Em 2000 eu disputei de novo, fiquei na suplência e acabei assumindo a gestão da Marta também. Eu tenho uma eleição de deputada, assim, os bancários queriam que eu disputasse, mas eu não queria ser deputada. No final, fiquei na segunda suplência de deputada. Cheguei até a primeira, mas nunca assumi, não, mandato de deputada. Não fiz campanha. Tá certo. Bom, o programa sempre termina antes da hora, né? O nosso programa. E gostaria de se despedir de alguma maneira? Então, Raquel, eu preciso ouvir, né, a nossa Rádio Madalena, porque eu tenho um lado, como é que se diz? Eu não tenho costume de rádio, nunca tive, você acredita? Eu tenho um problema com rádio, né? Engraçado, talvez é porque eu não dirijo, não sei. Ou eu não fico ali dona de casa, que eu vejo minha sogra que fica ali em casa ouvindo rádio, né? Tem gente que pega o carro, eu como, né, não sou dona de casa, não pego o carro, eu não consegui botar no meu dia a hora de ouvir o rádio. E nem estou, como é que se diz, essas celulares, fones de ouvido, essa coisa que eu não uso, não tenho, enfim, eu não me atualizei aí. Engraçado isso, né? Rádio é uma história que você não me pergunte sobre rádio, que eu não sei nada. Às vezes eu entro num Uber, me pergunta assim, tá tocando uma música que eu não gosto, por favor, você pode mudar? E ele pergunta assim, qual a rádio que a senhora gostaria de ouvir? Eu não faço ideia. Que vergonha, né? Bom, mas, enfim, Raquel, uma saudação aí a vocês, né? A você principalmente, que continua aí nessa labuta, né? Que são motivos para nós de orgulho, né? Eu gosto de ver as pessoas assim, ali firme no seu propósito. E você, como uma comunicadora, sempre dos mais variados lugares e caminhos, sempre persistindo, né? Enfim, e um viva, né? E um salve aí aos bancários, a nova diretoria que eu espero que ganhe aí, encabeçada pela Neiva. Isso aí. E deixar um recadinho aqui, né? Para os ouvintes, não é isso? Da Rádio Madalena? A gente pode falar com os ouvintes? Então, fazer a campanha aí do compre do local, compre do pequeno, né? A gente tem que ser um pouco coerente também, né? No nosso consumo com as coisas que a gente pensa, porque muitas vezes a gente pensa, fala, e na hora que a gente vai pôr em prática, a gente não ocupa todas as possibilidades que a gente pode ocupar. Então, se parar e pensar, vai encontrar, né, um lugarzinho aí no bairro, né, fortalecer o comércio local, essas coisas. É uma mensagem boa essa. A pandemia mostrou o quanto é importante isso. Isso é. Tá bem? Perfeito. Tita Dias, foi um prazer enorme ter você aqui e a gente volta para a semana que vem, tá? Eu te mando o programa. Obrigada, Raquel. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.